A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio SINDI-CT Clique Jornal. Clique Jornal. Olá, boa tarde a você, ao senhor, à senhora, todo mundo que está aí clicado aqui na Web Rádio SINDI-CT. Esse é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E o nosso abraço especial a você do INPE, do DCTA aqui em São José dos Campos, CPTEC na cidade de Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, a CLA em Alcântara, no Maranhão, no Centro de Lançamento de Alcântara, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Cuiabá, que é um centro regional, e até você que está aí clicado no Clique Jornal, aqui da Web Rádio SINDI-CT, na Estação Antártica Comandante Ferraz, e a ACF, que é uma base pertencente ao Brasil, localizado na ilha do Rei Jorge, a 130 quilômetros da Península Antártica, na Baía do Almirantado Antártica, no Polo Sul, fim del mundo em Tierra del Fuego. Muito obrigado pelo clique, pela companhia e pela amizade de cada um de vocês. O nosso departamento de web jornalismo está a cargo da competente jornalista Shirley Marciano, aqui ao lado no apoio técnico o Tiago Santos e o nosso diretor de comunicação, o Vitor Portesani. Lembrando que o SINDI-CT tem a presidência do nosso querido Elisiário, Ivanil Elisiário, e a vice-presidência, é claro, do Fernando Moraes. Hoje, mais uma vez, estaremos tratando de tecnologia, mas tecnologia mesmo. Vamos falar com você que está aí preparado para o GQ, que é a gratificação de qualificação. A presença de hoje é do engenheiro Mário Ferreira Baruel, ele que é engenheiro eletrônico do ET, né? Do ETE, que é Engenharia e Tecnologia Espacial. Olha, tem dois Baruel no ETE, tem o Mário Ferreira Baruel e o irmão dele, que trabalha no DCTA, que é o Milton Baruel. Então, são irmãos, inclusive de sangue e também de profissão, e hoje o engenheiro eletrônico Mário Ferreira Baruel estará conosco. Olha, há 10 dias para o fim do prazo determinado pela Justiça para a demissão de servidores contratados irregularmente, né, como diz aí, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, o governo federal ainda não definiu a liberação de vagas para abertura de um concurso público. Se os contratos de 71 funcionários forem suspensos a partir de 11 de outubro, o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, que é o CPTEC na cidade de Cachoeira Paulista, vai perder mais de 1/3 da mão de obra que está disponível. Vai perder mesmo. O centro é o mais avançado em previsão numérica de tempo e clima da América Latina. O SINDI-CT, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia no setor aeroespacial, está cobrando, através do seu presidente, da sua diretoria, o Ivanil Elisiário, a agilidade da direção do INPE e também dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Planejamento na solução do problema, com o objetivo de tentar suspender temporariamente a decisão judicial. Então, de acordo com o SINDI-CT, a previsão do tempo poderá ser comprometida. A direção do INPE nega que isso vai ocorrer e aguarda a decisão do recurso protocolado no Tribunal Regional Federal, em que pede um prolongamento do prazo para solucionar o problema dos contratos irregulares. Olha, gente,
a Justiça está, através da Promotoria Pública, pedindo para que sejam demitidos funcionários do INPE. Então, principalmente a previsão do tempo, ela vai ser prejudicada, é o pensamento do sindicato. Meu diretor de comunicação e cultura aqui do Sindicet, Vitor Portesani, ele está a par dessa decisão, está a par desta situação e como é que fica, parece que 111 técnicos, cientistas que poderão ser demitidos com essa decisão judicial. Vitor, boa tarde. Boa tarde a todos. São 111, mais 52 da previsão do tempo. O restante são outros laboratórios da instituição. Mas serão 52 a menos. Sim. O Baruel pode falar nos orientar sobre isso. Exatamente. Então vamos lá. Engenheiro Mário Ferreira Baruel. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos os ouvintes aí da web rádio do Sindicet. É um prazer estar aqui falar com vocês. Eu não tenho aí muita habilidade em falar ao público, ao vivo, mas eu vou tentar aí dar o recado e tirar as dúvidas aí, principalmente em relação à GQ. Bem, o engenheiro, agora está falando no jornal Cibernético, está falando para o mundo inteiro, algumas pessoas no Afeganistão, na China, aqui na Argentina, no Brasil em especial, estarão te ouvindo, né? Inclusive lá na Antártica, né? No Comandante Ferraz, também os engenheiros do INPE que lá estão, naquela missão brasileira lá, também está te acompanhando. Então agora vamos falar para o mundo aqui pela web rádio Sindicet. Engenheiro, o senhor é do ETE, né? Que é Engenharia e Tecnologia Espacial. Como na web rádio não é todo mundo que entende sobre tecnologia e tal, vamos explicar para o nosso ouvinte internauta aqui no Web Jornal o que é Engenharia e Tecnologia Espacial. Paulinho, qual o seu papel lá? Paulinho, eu trabalho no INPE desde 1978, quando eu me formei na ETEP, e depois, em seguida, fiz curso de engenharia na Univap e fui para o INPE. Dentro do INPE, eu desempenho uma função de engenheiro de desenvolvimento tecnológico. O que eu faço? Eu sou responsável pelo desenvolvimento de painéis solares que vão nos nossos satélites. Os nossos satélites não, como você bem pode imaginar, os satélites não têm energia própria. Tá certo? Então você precisa captar a energia do Sol para suprir energia para o satélite. E eu sou responsável pelo desenvolvimento desses painéis solares que vão nos nossos satélites. Que maravilha! Tem a mão humana ali de um profissional brasileiro do Vale do Paraíba, de São José dos Campos e do INPE no satélite brasileiro. Isso, Paulinho. Agora falando um pouco mais da engenharia dentro do INPE. Os nossos satélites são satélites utilizados para principalmente sensoriamento remoto e transmissão de dados. Então, dentro de um satélite você tem várias partes. Essas partes podem ser, por exemplo, a estrutura, o sistema de comunicação, o sistema de aquecimento, de controle térmico, o sistema de suprimento de energia. Então, dentro do INPE, você tem os vários grupos e cada grupo é responsável por uma dessas partes. Dentro do INPE também, da engenharia, nós temos um laboratório que é responsável pelos testes dos equipamentos que nós fabricamos. E esse laboratório é o Laboratório de Integração e Testes, o LIT. Ele também é utilizado pelas empresas que fazem desenvolvimento tecnológico, produtos de desenvolvimento tecnológico na região. Por exemplo, você desenvolve uma antena aqui para sua televisão e você quer comercializar.
Então você tem que medir se aquela antena ela está funcionando bem. Então você pode levar a este laboratório e este laboratório faz os testes. No caso, vamos apenas dizer, o Wagner lá do Vale Sul, que tem a fábrica de antena, tem que levar lá para o INPE para medir essa antena. Ele levando no INPE, ele tem um padrão de reconhecimento nacional e internacional. Quando ele recebe como se fosse um selo de garantia de funcionamento. Você não tem, por exemplo, aqueles selos que vão na geladeira, que vem do Inmetro? Sim. Quando você faz um teste lá no INPE, você está colocando um selo parecido com aquele no teu produto. Quer dizer, entendeu? É o pedigree da tecnologia. Isso. Que maravilha. Bom, exatamente. Engenheiro, lá no seu setor tem um caixa eletrônico lá, não? Para você passar o cartão de vez em quando? Para ver o saldo? Não tem, né? Mas dentro do INPE deve ter, não é? Um caixa eletrônico. Um caixa eletrônico, sim. Bom, e a gente vai falar sobre isso agora, porque os bancos aqui no Vale do Paraíba entraram em greve e a adesão à greve dos bancários na região aumentou no segundo dia de paralisação por melhores salários. E ontem, das 327 agências das bases aqui de São José dos Campos, Taubaté e Guará, 148 agências fecharam contra 100 no primeiro dia. Então, a maior adesão continua sendo na base de Taubaté, onde 51 das 79 agências deixaram de funcionar. Mas, aproveitando a presença do Baruel, eu vou chamar aqui o Marcos Vinícius Palmeira, ele que é diretor de assuntos jurídicos do Sindicato dos Bancários aqui de São José dos Campos, para falar da greve dos bancários. Marcos Vinícius, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. O Marcos é o doutor Marcos do Departamento Jurídico? Exatamente, Paulo Silva. Ô, doutor Marcos, olha, quanto por cento de paralisação? Nós já estamos no 10º dia de paralisação do setor bancário aqui no Vale, doutor? Contando, primeiramente um abraço aí a todos da Web Rádio, CINDCT, em nome da Maria de Lourdes de Oliveira, quero estender um abraço grande para os ouvintes aí dos bancários aqui da nossa região. Muito obrigado. É o seguinte, nós temos a adesão aí de mais de 70%, viu, Paulo? Das agências bancárias. Nós estamos aí com essa adesão e nós, se formos contar como dias corridos, nós estamos no 14º dia. Exatamente, já são 2 semanas. 2 semanas praticamente. Bom, mais uma vez repetindo, a adesão é de quanto por cento? Mais de 70%. Que maravilha. Bom, os funcionários dos bancos querem o reajuste de 12,8%. A Febraban está fazendo uma contraproposta para 8%. Em que pé que está essa negociação, doutor Marcos? Não temos esse número, viu, Paulo? A negociação ocorreu no dia 5 de setembro e eles ofereceram 6,1%. Não se manifestaram mais, estão no silêncio até hoje. O nosso pedido de reajuste é de apenas de 5% de aumento real. Nós estamos pedindo a inflação, que é 6,93%, mais 5% de aumento real. Isso daria 11,93%, quase 12%, né? A reposição da inflação, nós entendemos que o banqueiro não faz mais do que a obrigação, porque está repondo o poder de compra, né, desse bancário. E nós estamos pedindo um reajuste módico aí de 5% a mais de aumento real, em face aí até dos enormes lucros que eles ganham aí em cima da população dos serviços bancários. Além disso, a nossa reivindicação não se limita tão somente ao reajuste salarial. Ela busca também uma responsabilidade social dos bancos com o país, né? Nós estamos pedindo mais contratações, dos bancos públicos nós estamos pedindo mais concurso, nós estamos lutando contra as demissões, estamos querendo que eles reduzam os juros, que eles reduzam as tarifas e reduzam a terceirização que tira o emprego decente, né? Agora, doutor Marcos Vinícius, olha, tem uma pergunta aqui do nosso diretor, o Vitor Portesani. Boa tarde ao companheiro. Eu estou com um relatório aqui do DIEESE,
de desempenho dos bancos no primeiro semestre de 2013, e ele fala do elevado corte de postos de trabalho nos bancos privados. É isso mesmo? A ligação está um pouco ruim. É corte dos postos de trabalho nos bancos privados. Sim, sim. Bem, o relatório é do DIEESE, e ele levanta qual questão aí mais, o Vitor? São vários dados, né? Principalmente os patrimoniais, dos gigantes do sistema financeiro nacional aqui. Né? Em 2013, eles atingiram em junho um montante de 4,6 trilhões, com elevação de 16,3% em relação a junho de 2012, né? Conforme a tabela aqui apresentada. Isso significa que mais de 80% do total de ativos de todo o sistema financeiro nacional está concentrado em 6 bancos. Bem, ô Marcos, então nada mais justo do que a reivindicação dos bancários, porque os bancos estão nadando em dinheiro. Olha, a gente nota até que na nota de 100 tem até um peixe para os bancários verem que dinheiro que é bom, nada, né, para o bancário. Só para ter uma ideia, Paulo Silva, para que os ouvintes da rádio saibam, nós, há 15 anos atrás, nós tínhamos 900 mil bancários no país, né? Hoje a gente está com um número menor de 500 mil, estamos aí com, no máximo, 400 mil, dá 380 e poucos mil, não tenho esse número exato, né? Mas não chega a 400 mil, ou seja, o banco já enxugou mais de 50% do seu quadro, só vem enxugando, né? E a cada 3 anos, para você ter uma ideia, o banco está dobrando o seu patrimônio, né? Só no primeiro semestre desse ano, foram 29 bilhões de reais de lucro, e nós estamos pedindo apenas 5% de aumento real, né? E estamos pedindo que o banco tenha responsabilidade social com o país, aí parando de demitir, porque ele está substituindo o bancário por máquina, por terceirizados, né? Tá empurrando o pessoal para Casa Lopéria, para Casa Bahia, está fazendo o pessoal pagar conta em outros estabelecimentos. Só para ter uma ideia, aqui a farmácia, aqui próximo ao satélite, que recebia contas, foi assaltada várias vezes, e quando eles estavam levando dinheiro da farmácia, eles pegaram e começaram a recolher o dinheiro com mais frequência, para poder evitar que esses bandidos levassem a quantia. O que aconteceu? O caixa só tinha R$300 e acabou tomando um tiro no estômago, né? Isso no ano passado. Então a gente vê que esses empregos, além de precários, além de pagar muito pouco, né, tá colocando na mão de pessoas terceirizadas uma responsabilidade muito grande. Nós queremos que o sigilo bancário, por exemplo, seja resguardado por pessoas que trabalham para o banco, então, agora, não terceirizados. Né? Esse é um assunto que a OIT deve conhecer através de um relatório dos bancários, que os bancos, além de estarem demitindo, de não estar valorizando os funcionários, ainda está gerando insegurança na sociedade, ô Marcos Vinícius? Isso, exatamente. E no ano passado teve até um movimento no sentido de tirar portas giratórias, porque as portas giratórias, segundo os banqueiros, estavam causando constrangimento e gerando ações de danos morais, né, contra o banco. Mas acontece que o banco tem que exigir da empresa de segurança um maior treinamento, né, dos vigilantes para que saiba lidar com essas situações, porque o que não pode ter agências bancárias sem porta giratória, né? Que daí deixaria muito exposto não só o bancário e os vigilantes que estão aqui dentro, mas também a própria população, o próprio usuário que se vale dos serviços bancários, né? Bacana, tá aí, bela informação. Agora, uma informação que a população quer ouvir agora, doutor Marcos Vinícius, quando haverá um desfecho favorável ao encerramento dessa paralisação da greve dos bancos? Esse desfecho, infelizmente, depende da manifestação de vontade do patronato, né? Nós esperamos aí que a FENABAN se manifeste, nós estamos no início aí do mês, está tendo muito vai ocorrer muito pagamento de aposentadoria, a população está ficando nervosa, está solicitando os serviços bancários, a gente está fazendo o possível para atender
aos serviços emergenciais que a população demanda, mas a gente precisa também que a FENABAN se manifeste quanto aos nossos pedidos, porque o que nós não podemos fazer, Paulo Silva, é aceitar um reajuste que ele está propondo de 6,1 abaixo da inflação. Isso nós não podemos. Então nós esperamos deles que eles façam uma proposta decente, uma proposta plausível de aceitação. O nosso pedido não é absurdo, e nós com certeza vamos avaliar uma proposta que eles venham fazer. Não sei dizer aí para os ouvintes da rádio quando vai se dar o desfecho, mas acredito que em breve, aí, se não terminar aí no final dessa semana, talvez para o meio da semana que vem, se os banqueiros tiverem responsabilidade, eles vão fazer a proposta e a gente deve estar encerrando isso. Bem, para finalizar, a posição do Sindicato dos Bancários, quanto por cento para a categoria? Estamos reivindicando 11,89, que é a inflação do período mais 5% de aumento real. Bacana. Bom, Marcos Vinícius Palmeira, diretor de Assuntos Jurídicos do Sindicato dos Bancários aqui em São José dos Campos. Queremos colocar a Web Rádio SINDCT à disposição do sindicato, da mesma forma que a FEBRABAN, que queira se manifestar, fique à vontade para procurar esse canal de comunicação, e desejamos que ambos os setores, não é, de patrões e de empregados possam sentar na mesa de negociação e fluir para que seja melhor para a sociedade. Muito obrigado, viu, Marcos Vinícius? Eu que agradeço, Paulo Silva. Um abraço a todos os ouvintes da rádio. 2 a você. Dr. Marcos Vinícius Palmeira, diretor de Assuntos Jurídicos do Sindicato dos Bancários aqui de São José dos Campos. Mas continuamos aqui com o engenheiro Mário Ferreira Baruel, ele que é engenheiro eletrônico do ETE, que é ou ETE ou ETE? ETE. Que é... Na verdade é a mesma coisa, né? Mas é só a designação questão usual fonética, é né? ETE. É ETE, né? Isso. Ninguém fala ET? Não. Não, menos isso, né? Porque, então tá, que é engenharia e tecnologia aeroespacial. Engenheiro, daqui a pouco, depois dos comerciais, já que o engenheiro sabe que para passar no caixa eletrônico vai demorar um pouquinho dessa vez. Mas vamos falar sobre a tecnologia eletrônica aplicada no INPE e também sobre, no seu caso, que trabalha há muitos anos no INPE, sobre a gratificação de qualificação, tá certo? Ok, Paulinho. Daqui a pouco, depois dos comerciais, que não é comercial, e sim os nossos institucionais, a presença do Dr. Mário Ferreira Baruel, engenheiro eletrônico do ETE, Engenharia e Tecnologia Espacial do INPE em São José dos Campos. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio SINDCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio Web SINDCT.com. Muito obrigado pela companhia, audiência, a amizade de cada um de vocês. E você pode mandar o seu, como diz aqui no Vale do Paraíba, o seu reclame, né? No imprensa@radiosindct.com. imprensa@radiosindct.com. Ou então ligar para esse número, operadora 12, é o 3942-1777. 3942-1777. Daqui a pouquinho retomaremos a conversa com o engenheiro Mário Ferreira Baruel, ele que é engenheiro eletrônico do ETE, ou ETE, né, que é Engenharia e Tecnologia Aeroespacial. E ele está com um assunto muito importante, que é a gratificação de qualificação. Essa gratificação que foi criada no ano de 2009 e só foi regulamentada neste ano de 2013. E o engenheiro Mário Ferreira Baruel, ele vai falar exatamente por que dessa demora e quem é que tem direito a essa GQ, que é a gratificação de qualificação. Olha, em relação ao INPE, aqui o Ministério Público Federal determina o afastamento de funcionários, o INPE foi notificado da nulidade dos contratos
no último 27 de agosto, e na ocasião a sentença definiu o prazo de 45 dias para promover demissões no INPE. No INPE. O prazo termina no próximo dia 10 e a ação do Ministério Público Federal contesta 111 contratações feitas em caráter emergencial em 2010. Bom, que se continue o caráter emergencial, mas segundo o Leonel Perondi, ele que é o diretor do INPE, um concurso realizado em 2012 possibilitou a substituição dos temporários e atualmente a situação se mantém irregular para um grupo de 71 servidores, entre os quais 52 que atuam na previsão do tempo. Outros 9 profissionais trabalham no laboratório de combustão e propulsão, onde testes de combustíveis para satélites são realizados. Agora, o CPTEC tem atualmente um total de 146 servidores e a maioria dos profissionais que serão desligados são meteorologistas, engenheiros, analistas de sistemas, técnicos de computação, e parte dos funcionários que devem ter os contratos suspensos atuam na operação do Tupã, que é o supercomputador que custou 50 milhões de reais e ampliou a precisão das previsões de fenômenos climáticos extremos, como grandes temporais, e o computador é o único no país, segundo o INPE, além do CPTEC, que também fornece informações ao Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INET, não é? Instituto IMET, né? INET. Bom, os contratos dos servidores, temporários, caso não houvesse intervenção judicial, terminaria entre os anos de 2014 e 2015. Então, está aí numa situação muito difícil. O Giovanni está no INPE nesse momento e fala conosco aqui na Rádio Web SINT-CT sobre a situação destes 111 profissionais que estão correndo o risco de demissão pelo Ministério Público Federal. Giovanni, boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Paulo Silva, boa tarde, Victor, e boa tarde a todos os ouvintes da Web Rádio do SINT-CT. Boa tarde. Olha, está aqui o seu colega também, o engenheiro Mário Ferreira Baruel, ele que é lá do ETE, aí também do INPE, viu, Giovanni? Tá ok. Bom, Giovanni, como está a perspectiva de uma saída tranquila com essas demissões propostas pelo Ministério Público Federal, aí no INPE? Olha, a situação aqui não está tranquila, né? Existe um clima de muita ansiedade, muita expectativa, porque, como você mesmo disse há pouco, isso só poderia ser modificado por uma decisão judicial, né? Por alguma intervenção judicial. E foi justamente uma decisão judicial, a sentença que foi publicada no dia 27 de agosto, que determinou que em 45 dias esses contratos fossem suspensos, e esse prazo termina na sexta-feira da próxima semana, dia 11 de outubro. Né? Então, o tempo vai passando e a gente não tem informações de nenhuma certeza, né, com relação ao que vai acontecer exatamente no dia 11, se até lá a gente tem alguma decisão judicial ou não, porque a gente tem conhecimento de que existe um recurso, né, um recurso em segunda instância no tribunal em São Paulo, e de que esse recurso pode ser julgado a qualquer momento e pode reverter essa situação. Mas isso não é certo, né? Isso pode ser julgado só depois do dia 11, então fica a dúvida do que exatamente vai acontecer nesse dia 11, e caso seja executada essa decisão judicial no dia 11, a partir do dia 12, como é que fica a nossa situação, né? Porque não é uma exoneração, não é uma demissão, é uma suspensão de contratos. E isso complica um pouco mais. Por quê? Porque não existe, pelo menos até o nosso conhecimento e com muitas pessoas que a gente consultou, não existe uma legislação específica que trate de suspensão
desse tipo de contratos. Então a gente não sabe, nem para exemplificar assim em termos práticos, a gente não sabe se no dia 12, no dia seguinte à suspensão, a gente pode voltar ao INPE ou não. Isso porque muitos aqui, eu por exemplo, já estou há 11 anos no INPE, tem pessoas aqui que já estão há quase 20 anos. Então a gente tem um grande volume de dados, inclusive máquinas que estão sob a nossa carga, né, aqui do patrimônio do INPE, e precisa um tempo para que a gente faça, vamos dizer assim, colete todas essas informações, coloque em discos, em HDs externos, né? São um grande volume de informações. Então, isso leva um tempo para ser arrumado, para ser ajustado, caso a gente tenha que se afastar, né? Então, tem muita dúvida, muita incerteza aí entre esses 71 funcionários que estão ativos ainda nessa situação. Agora, o Giovanni, Giovanni, lembrando ao internauta que o Giovanni é o Giovanni Dolife, que inclusive apresenta pela TV Vanguarda, a população aqui do Vale do Paraíba, a previsão do tempo, não é? Num trabalho espetacular da televisão, mostrando direto do INPE a previsão 100% segura do INPE aqui em São José dos Campos, não é isso, Giovanni? Exatamente. A gente tem semanalmente, às sextas-feiras, né, um espaço que a TV Vanguarda cede para a gente divulgar essas informações que são de utilidade pública, né? Então a gente se empenha já aí há muitos anos, não só eu, mas nós temos aqui um grupo com cerca de 10 pessoas, né, que se empenham produzindo essas previsões, que eu acabo sendo o rosto visível na televisão, que é quem divulga esses dados, né, mas que são feitos por uma equipe. E dessa equipe, a gente tem apenas um funcionário que ficaria trabalhando, que seria um funcionário que é definitivo, né? Todos os outros são temporários. Então, caso essa situação se confirme e haja a suspensão desses contratos, então serviços importantes para a sociedade, como esse de previsão de tempo na televisão, teriam que ser interrompidos. E aí eu aproveito também para falar um pouco mais sobre, se você me permite, falar um pouco mais sobre os impactos dessa suspensão e da exclusão dessa força de trabalho, né? São 71 pessoas, a gente tem 60 delas trabalhando no CPTEC. Sem essa força de trabalho, o CPTEC, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE, não teria condições de manter a sua missão, né? Ele não conseguiria atingir a sua missão, cumprir a sua missão sem essa força de trabalho. Isso porque essas pessoas, como eu já falei, estão aqui há muitos anos, eu há 11 anos, tem pessoas aí há mais de 15 anos, desempenham atividades que requerem muita especialização. Eu, por exemplo, já fiz, além da graduação em meteorologia, já fiz mestrado em meteorologia e também o doutorado em meteorologia. E assim, muitas das pessoas aqui também possuem doutorado e mestrado nas suas atividades. Então, sem essa força de trabalho, o CPTEC não consegue cumprir a sua missão. Aí vamos olhar, sem o CPTEC cumprir a sua missão, o que a sociedade, que tipo de prejuízos a sociedade e o Estado iriam sofrer. Quais seriam? Isso. A gente pode começar com impactos na questão de prevenção de desastres naturais, né? Então, muitas das informações que são geradas aqui pelo CPTEC são utilizadas por outras instituições, inclusive do governo, que a gente pode citar o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, e também o SENAD, que fica em Brasília, que é o Centro de Gerenciamento de Desastres Naturais. Então, esses órgãos usam as nossas informações para evitar mortes e prejuízos à sociedade. Porque no nosso país, 95%, e olha esse número é importante, 95% dos desastres naturais, eles são decorrentes de extremos da atmosfera, de extremos meteorológicos. Então, daí a gente percebe a importância desse tipo de informação para o país, né? Quer dizer, então, aí, Giovanni, sim. Então, olha, de acordo com as suas palavras, de acordo com o SINDCT, a previsão do tempo, então, ela poderá ser comprometida. Agora, a direção do INPE, ela nega que isso vá ocorrer e aguarda uma decisão de recurso protocolado no TRF de São Paulo, em que pede o prolongamento do prazo para solucionar o problema dos contratos irregulares. Isso. A direção, junto com a Advocacia Geral da União, e aí eu falo pelas informações que chegaram até nós, né? Eu faço parte da comissão desses funcionários, então a gente
teve reunião com a direção do INPE, né? A gente foi recebido e também a direção veio até nós aqui no CPTEC e se reuniu com todo o grupo de funcionários. Então, nesses 2 momentos nos foram passadas informações da direção que dão conta de que eles estão confiantes de que esse recurso impetrado na Justiça, junto com a Advocacia Geral da União, pode ter um efeito positivo em termos de suspender essa, que em termos jurídicos é chamada de tutela antecipada, né? Essa tutela antecipada que suspende o nosso contrato pode ser suspensa, né? Pode ser anulada, e aí não haveria suspensão dos contratos. Então a direção do INPE se mostra confiante, otimista, que esse recurso vai ter um julgamento positivo e que a expectativa é que esse julgamento ocorra antes do dia 11 de outubro. Bem, o Giovanni Dolife, temos aqui uma matemática que são 71 servidores, entre esses 71, 52 que atuam junto com você aí na previsão do tempo, outros 9 profissionais que trabalham no laboratório de combustão e propulsão e onde esses testes de combustíveis para satélites são realizados. Quer dizer, seria uma catástrofe ficar sem essas mentes trabalhando aí nessa... principalmente no laboratório de combustão e propulsão, como você disse, 95% das catástrofes, né, são de natureza, são de tempestades e tudo mais que vocês conseguem prever que vai acontecer e evitar acidentes. Quer dizer, vai virar o quê? Um tsunami o Brasil sem o CPTEC? Pois é, o impacto realmente, o prejuízo para a sociedade, para o Estado seriam enormes. E aí não só nessa questão de catástrofes, né? Eu aproveito para incluir mais um impacto que eu acho que é estratégico para o país, que é a questão de distribuição de energia elétrica. Recentemente a gente acompanhou um apagão na região nordeste do país, né? Foi ocasionado lá por uma queimada, né, que atingia uma linha de transmissão. E aí uma das medidas que o governo tem, em função de não previsão de chuva, e aí veja a importância da previsão meteorológica, né? Em função de não previsão de chuva e de continuidade das queimadas, a medida adotada é o funcionamento de termoelétricas, né? Então termoelétricas são acionadas para diminuir a carga sobre algumas linhas de transmissão. Isso para evitar que queimadas causem interrupção, como aconteceu. E o custo do acionamento dessas termoelétricas para evitar apagões como esse é muito alto, gira em torno de 350 milhões de reais por mês, é um custo anual de quase 5 bilhões, né? Fora todos os prejuízos, todos os danos, todos os transtornos causados por apagões como esse. Então veja que a nossa informação, essa informação meteorológica, é estratégica, inclusive, para questões do governo, de gerenciamento de grandes quantias de dinheiro e de grande impacto. Giovanni, aqui é o diretor aqui do Sindset. Boa tarde, diretor. Boa tarde, Giovanni. Nós fizemos uma assembleia deliberativa, né, aí em Cachoeira Paulista, né? Mas nosso entendimento e a importância dos trabalhos executados aqui por vocês, né, mas nós defendemos o não desligamento intempestivo, né, como está sendo feito de vocês. Mas nós defendemos, e deixa bem claro aos servidores do CDT, que a contratação dos servidores temporários ou terceirizados para atividades fins do INPE é uma coisa muito sensível, né, como está acontecendo. Nós defendemos contratações, né, por concurso. E nós trabalhamos em Brasília com os responsáveis exatamente para suprir, né, essa solicitação, né, e tentar superar esse problema dos servidores temporários, né, mantendo a vigência de contratos e as possíveis nomeações de substitutos, né. A gente está junto nessa luta, né, e a gente vai fazer tudo para tentar resolver isso sem atingir dificultar para a sociedade brasileira essa situação, né? Deixa bem claro. E aqui acho que foi importante essa sua colocação, diretor, para acrescentar uma informação a mais que é importante para a sociedade saber, que em se concretizando essa paralisação a partir da sexta-feira, isso não significa, de forma alguma, antecipar esses prejuízos
que aconteceriam por conta da decisão judicial no dia 11. Por quê? Porque nós vamos manter os serviços essenciais. Esses serviços que implicam em salvaguarda de vida e do patrimônio vão ser mantidos. Então a nossa paralisação ela iria ser de forma que esses serviços essenciais não vão faltar para a sociedade. Então é uma paralisação responsável e no sentido de sensibilizar não só a opinião pública, mas principalmente as autoridades que podem resolver essa situação, de que esse trabalho é importante, essencial, é estratégico para o país e que merece uma atenção maior para que haja uma solução rápida. Giovanni Dolife, o INPE ele foi notificado da nulidade desses contratos no mês de agosto. A sentença ela definiu um prazo de 45 dias para promover essas demissões. A quem interessa fomentar uma demissão dessa tão importante, que é a mesma coisa que se tirar o motor de um veículo que está com seus passageiros pronto para levar para um hospital ou para viajar e tal. A quem interessa fomentar essa nulidade dos contratos? Eu não saberia dizer, eu não consigo imaginar que alguém tenha interesse em ver uma coisa dessa acontecer num prejuízo social e estatal dessa magnitude. Eu não consigo imaginar isso, porque seria realmente grande. A gente falou dos serviços e dos produtos, eu posso citar mais um ponto importante de impacto dessa medida, que seria o possível desligamento do supercomputador do CPTEC. Esse supercomputador que chegou aqui entre 2009 e 2010, ele representou para o país um salto em capacidade computacional e colocou o Brasil num grupo seleto no planeta de centros com supercomputação na área de previsão de tempo e clima. Para a gente ter uma ideia, no hemisfério sul, além do CPTEC, temos apenas um centro na Austrália com a mesma capacidade. Então nós somos uma referência no planeta em termos de supercomputação nessa área de tempo e clima. Boa parte desses funcionários temporários trabalham na manutenção desse supercomputador. Então, Giovanni, o supercomputador é o Tupã, que gera aquelas previsões a longo prazo. Exatamente, é o Tupã. Não só a longo prazo, mas a curto prazo também, né? Ele tem uma série de aplicações, inclusive ele é usado para produzir dados que mantêm acordos internacionais lá na ONU, né, na Organização das Nações Unidas, dentro da Organização Meteorológica Mundial. A gente produz dados e previsões numéricas e fornece a eles e, por outro lado, recebe também uma grande quantidade de dados importantes e estratégicos para o país. Então, essa suspensão iria, inclusive, comprometer acordos internacionais. E não só nessa escala, a gente pode citar também alguns funcionários que trabalham na área de mudanças climáticas. Veja, um tema totalmente atual, importante, né? E o INPE, o CPTEC especificamente, muitos desses funcionários trabalham em projetos de pesquisa que inclusive orientam políticas públicas de mitigação dos impactos dessas mudanças climáticas. Agora, Giovanni, no caso do Tupã, esse supercomputador aí, ele não pode ser desligado. E nesse caso, se houver essa demissão, essa máquina, ela será desligada? Pois é, porque a gente tem cerca de 10 pessoas que trabalham na manutenção dessa máquina, né, que são funcionários temporários. Se a gente tirar essa força de trabalho, o computador fica sem manutenção. Então ele poderia sofrer danos e avarias irreversíveis, né, e para evitar isso, poderia ser tomada a decisão de interromper o seu funcionamento, né. Agora, claro, a interrupção do funcionamento também traz riscos, né, a gente não sabe se, dependendo de quanto tempo ele ficar desligado, como que ele vai se levantar, vamos dizer assim, a hora que ele for religado, né? Então os riscos aconteceriam, ele sendo mantido ligado ou ele sendo desligado, né? Bem, Giovanni, nós temos até o dia 11 de outubro para um desfecho dessa situação. Em que pé que está essa negociação aí para se manter esses funcionários trabalhando em prol da segurança nacional? Olha, as informações que a gente recebe da direção e do Ministério é que os trabalhos estão sendo feitos em duas direções. Uma, no recurso, na Justiça, e aí a gente esperaria essa decisão judicial para reverter isso daí, e a direção do INPE se mostra confiante nisso daí, né? Por outro lado, a gente espera ações rápidas, né, e enérgicas
da parte do ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Raup, né, junto ao Ministério do Planejamento, no nome da ministra Miriam Belchior, para que sejam rapidamente e de maneira ágil liberadas as vagas e feito o concurso para substituição dessas vagas temporárias por vagas definitivas, né? Então, a solução do problema passaria por aí. Giovanni Dolife, eu quero te agradecer pelas informações, pela sua participação aqui na Rádio Web SINT-CT e colocar os microfones aqui do Rádio SINT-CT à disposição do CPTEC, dos funcionários e da soberania nacional. Muito obrigado pela sua participação e pela sua valiosa colaboração pela ciência brasileira. Eu agradeço a oportunidade de colocar essa questão que é minha, do Giovanni, que é coletiva de um grupo de pessoas e que, pela nossa conversa, ficou claro também que é uma situação que interessa à sociedade brasileira. Então, agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado. Este foi o Giovanni Dolife. Aqui no Vale do Paraíba, você deve conhecê-lo da tela da TV Vanguarda, a Rede Globo aqui do Vale do Paraíba, que mostra toda sexta-feira de um grupo de 10 pessoas. O Giovanni Dolife é a cara da previsão do tempo. Aqui é a imagem, não é? A imagem que se mostra o trabalho profícuo desse cientista no CPTEC de Cachoeira Paulista. Olha, quero lembrar para você, nós estamos fazendo até um pouco de suspense em relação à GQ, que é a gratificação de qualificação, mas você vai saber no próximo bloco sobre a gratificação de qualificação com o engenheiro Mário Ferreira Baruel, que está aqui participando da programação da Web Rádio SINT-CT aqui na Rádio SINT-CT aqui, tá bom? Um instante só e a gente volta após os nossos institucionais. Você está ouvindo pela Web Rádio SINT-CT. Clique Jornal. Clique Jornal. Olha, tá aí uma homenagem ao nosso professor Mário Baruel, que estará na China e vai ouvir a MPB de lá, engenheiro. Online aí. Online, ó. Música nativa. E essa ao vivo lá, como se o senhor estivesse lá agora, por volta, né, das 4 da madrugada, seria assim, ó. Pode ter certeza que não seria uma versão do Seguriu-chan. Não seria não, viu? Amarriu-chan. Nada disso, viu? Bem, professor, pesquisador Mário Ferreira Baruel. Antes, nós temos pergunta do internauta aqui pela imprensa@radiosint-ct.com, mas antes, vamos para o nosso telefone 3941-2777, Web Rádio SINT-CT, Departamento de Web Jornalismo, na pessoa da jornalista Shirley Marciano, nosso diretor de Comunicação e Cultura, o Vitor Portesani, e está aqui conosco com a trilha sonora modulada pelo Tiago Santos. A apresentação, é claro, aqui do Paulo Silva. Ouvinte, não tem ouvinte no ar, mas tem ouvinte na rede. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? É Antônia. Antônia de onde é, Antônia? Eu sou aposentada, mas eu trabalhei no DCTA. DCTA está, eu quero te agradecer por nos acompanhar pela Web Rádio SINT-CT, viu, Antônia? Obrigada. Há muito tempo que está afastada de suas funções por conta da aposentadoria? Não faz nem um mês ainda. Poxa vida, então ainda sonha em levantar de manhã e pegar o caminho, a Avenida dos Astronautas para ir para o INPE, não é, Antônia? Ainda. Que bacana. Bem, Antônia, está aqui conosco o seu colega, o Mário Ferreira Baruel, ele que é engenheiro eletrônico. E a sua função no DCTA qual era? Assistente. Assistente.
Que bacana. E tem uma pergunta sobre GQ, que é gratificação de qualificação ao pesquisador Mário Ferreira Baruel? Correto. Pois não, ele está na sua escuta. Então, a pergunta é o seguinte, vocês acabaram de dizer que o nível auxiliar tem direito à gratificação de qualificação? Afirmativo. Pelo decreto, me parece que não. Não, afirmativo. O nível auxiliar, ele tem direito à gratificação, sim. Só até um, que é 180 horas. Isso, exatamente. Só tem um nível, né? Só um nível. Isso. Deveria ter saído para 2 e a 3 também para nível auxiliar, né? Deveria, mas aí foi a lei que criou isso, eu não sei exatamente por que foi feito assim. Uhum. Agora posso fazer mais uma pergunta? Claro, por favor. Agora, eu te faço uma pergunta antes. O seu nível de auxiliar é 1, 2 ou 3? Não, o meu é nível médio. Nível médio. Nível intermediário, né? Uhum. Nos institutos DCTA e INPE, nós temos nível superior, nível intermediário... Que é o caso dela. Que é o caso dela, e nível auxiliar. Ela fez meu é intermediário. Isso. Nesse eu caso... já recebi a GQ porque eu tenho pós-graduação como nível intermediário. Bom, nesse caso, então, já recebeu, já tem direito a receber a GQ. Isso. É que a minha pergunta é para os companheiros, não é bem para mim, entendeu? Pois não, Antônia. Uma outra pergunta, assim, se um servidor falece e ele não tem dependentes, como isso, a gratificação é um direito adquirido do servidor ainda em vida, o herdeiro não pode entrar na justiça para que receba esse direito? Baruel. Obrigado pela pergunta, Antônia. É o seguinte, eu recebi a tua pergunta já, com antecedência. O SINDCT me encaminhou a sua pergunta. E é assim, como você deve imaginar, a GQ foi constituído um comitê, um grupo de trabalho em vários níveis. Tem um comitê no nível do INPE, tem um comitê no nível do MCT e tem o conselho do plano de carreira. São 3 comissões diferentes, comissões diferentes que analisam os processos. Tá? Por quê? Porque existem muitas nuances, existem muitos casos específicos de concessão de direito. A pessoa aposentou, não aposentou, fez curso antes, fez curso depois. Então, a lei, logicamente, ela não consegue especificar todos os casos. Nesse caso específico da pessoa que veio a falecer, o meu entendimento, isso é meu, tá? É a minha opinião, é que o herdeiro, ele só pode receber alguma coisa através de ordem judicial. O dependente não. O dependente, ele é pensionista. Agora, o herdeiro, somente um juiz que pode determinar se ele pode receber alguma coisa ou não. Entendeu? Vai ter que provocar, no caso, provocar a justiça para isso. No meu entendimento, sim. No meu entendimento, sim. Mas, Antônia, eu vou ressaltar sempre o seguinte, nós temos aqui no sindicato a nossa assessoria jurídica, que tem trabalhado muito bem, nós somos muito bem assessorados, então a gente pode encaminhar essa sua dúvida também para a assessoria jurídica do sindicato e pedir um auxílio a eles, uma análise, para que a gente possa entrar com uma ação. Bacana. Porque, na verdade, eu trabalhei na CIPC do DCTA. E a pessoa veio me procurar perguntando exatamente sobre esse assunto. Eu solicitei a ele que entrasse em contato com vocês, com o jurídico do sindicato. Sim, é que a interpretação que eu tenho é assim, que herança não é salário. Entendeu? Herança é uma coisa que somente o juiz que pode designar.
Não, aí no caso seria ele recebeu atrasado até a data do falecimento e fecha, entendeu? Não continua recebendo porque ele não é dependente. Aí tem um É só outro, como herdeiro. tem um outro ponto que você deve analisar também, é que pelo fato da pessoa já ter falecida, né? Como é que processa isso ali no RH do CTA? Eu também não... Então, a gente tem que analisar esse caso. Eu peço a você que me procure ou mande um e-mail aqui para o jurídico, aqui né? para o jurídico, mas eu vou olhar o teu caso, tá? E entro em contato com você. Teremos uma resposta aqui, mesmo que aleatória, sem a sua participação, Antônia. Vamos cobrar do engenheiro Mário Ferreira Baruel essa resposta e passar, porque a sua pergunta deve ser a pergunta de muitos servidores ou de muitos parentes de servidores do INPE ou do DCTA, tá bom? Tá bom, então. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui no Clique Jornal. Tá ok, de nada. Um abraço. Bem, então nesse caso já fica cobrado aqui o Baruel para que nos mande, não é, uma posição, como se deve proceder um herdeiro de uma pessoa que já morreu. Isso, né? Exatamente. Tem o doutor José Roberto Sodero, que é do departamento jurídico, ele e a sua equipe, mas fica aquela máxima, né? Quem herda, quem não herda, fica na mesma. Vai ter que provocar. Paulinho, essa é a minha opinião, mas como eu disse, existem comissões, comitês que analisam esses casos de GQ, porque não são bem claros na lei cada caso, não tem como a lei especificar cada caso. Então, eu vou provocar essa pergunta para o comitê e assim que eu tiver uma resposta, eu posso responder para o Antônio. Usar novamente esse espaço aqui, não é? Fica aí a minha dívida aí. Bacana. Bom, pesquisador Mário Baruel, como é o nome do seu irmão? O meu irmão que trabalha no CTA, no DCTA, eu acho que ele é chefe do RH do DCTA, é Milton Ferreira Baruel. Milton, agora tem a mesma imagem praticamente ou não? São muito parecidos? Não, eu sou muito mais bonito que ele. Ah, bom, mas questão de beleza. Então, atenção. Ô, Mário, você vai ter que aguardar na fila. Mário não. Milton, o nome dele? Milton. Milton e Mário. A diferença está na beleza. A diferença está na beleza. Coisa boa. Bom, e agora na sabedoria, o pesquisador, que o Flávio Augusto de Paula, ele manda aqui um e-mail dizendo o seguinte: boa tarde, meu nome é Flávio, sou de Itaguaí, interior de São Paulo, e passei neste último concurso para o DCTA homologado nesta semana. As minhas perguntas para o pesquisador Mário Ferreira Baruel é a seguinte: primeiro, ele faz parte da banca que analisa os pedidos de GQ? Essa é a primeira pergunta. Histórico de faculdade, concurso incompleto é aceito para comprovação de horas de curso na área de atuação? A terceira, cursos online são aceitos? E a quarta pergunta do Flávio Augusto de Paula é a seguinte: quanto tempo demora para ser analisado e começar a ser pago a GQ após ser dada a entrada com o pedido? A primeira pergunta, se o pesquisador Mário Baruel faz parte da banca que analisa os pedidos de GQ. Mário. Muito boa as perguntas do Flávio. Eu havia anotado vários tópicos aqui para falar. E com as perguntas dele eu vou poder já elencar vários desses tópicos, né? Que bacana. A primeira é sobre fazer parte da banca que analisa a GQ. Existe o INPE e existe o CTA. O INPE tem a CIPC, o Comitê Interno de Plano de Carreira dele, e o CTA tem o dele. Então, são bancas diferentes, são comitês diferentes. Eu faço parte do comitê do INPE. Do INPE. Do INPE. O CTA tem outros. Na verdade, Paulinho e Flávio, é assim, esse comitê é formado por alguns membros designados pela direção do INPE e eu sou o representante do servidor que é indicado pelo SINDCT. O SINDCT tem 2 vagas nesse comitê.
Que vai abranger do os INPE, dois. Do INPE. Do CTA eu não sei como é, Paulinho. Bom, CTA eu não sei. Eu sei que o CTA também tem a sua comissão interna de plano de carreira, mas eu não sei como é composta. No INPE é composta por 7 membros e 2 são indicados pelo SINDCT. Bem, no caso do Flávio, ele passou no último concurso para o DCTA, que foi homologado, não é? Então tá aí. No caso, o Flávio, o pesquisador, o Mário Baruel, é do INPE e você passou no DCTA. A segunda pergunta que deve abranger as duas entidades é a seguinte: o histórico de faculdade, concurso incompleto, ele é aceito para comprovação de horas de curso na área de atuação? Pois é, Paulinho. Como eu já havia dito antes, a lei ela não é muito específica. Então, existem tratamentos diferentes em cada órgão, tá certo? O INPE aceita, sim, curso superior incompleto. E também é aceito no MCT. Então, se você tiver fazendo uma faculdade, ou se você já fez uma faculdade incompleta e você pensar lá no seu histórico escolar as matérias que são de interesse lá no teu trabalho, e isso vai ter que ser defendido pelo seu chefe. Tá? Não se esqueça que junto com o formulário lá que você envia, tem que ter uma cartinha do seu chefe dizendo que aquele curso lá de resistência dos materiais, curso de química orgânica, é de interesse da área onde você trabalha. Tá? Então, sim, o INPE aceita. Que bacana. Terceira pergunta. Não, Paulinho, não terminei ainda. Sim, pois não. No caso do DCTA, sim, o DCTA que é onde ele prestou o concurso e foi aprovado. Ainda não está aceitando. Então, muitos processos estão parados no DCTA. Por conta disso. A informação que eu tenho é que a CIPC do CTA aceita, mas dentro do CTA não existe só um fórum, existem 2 fóruns. Existe a CIPC e existe a AJUR. E segundo a informação que eu tenho, a AJUR ainda não aceita essas disciplinas isoladas. Poxa vida, então... No INPE, isto é aceito. Flávio, faz um outro concurso no INPE aí. A terceira pergunta, se os cursos online são aceitos. No INPE, são? No INPE, cursos online são aceitos. Esses cursos, todos os cursos, Paulinho, eles têm que ter no certificado dizendo que concluiu o curso ou que houve aproveitamento no curso. Não vale, por exemplo, um diploma, um certificado de um curso que está escrito só participação. Participou do curso de gestão de internet. Não, isso não vale. Tem que ser um certificado completo, com carga horária, tá certo? Tem que ter a carga horária e a data, o período em que o curso foi feito. Agora, Paulinho, só complementando. Além disso, existe... O que aconteceu? Depois que instituiu a GQ e regulamentou, muita gente está correndo atrás. Porque o valor pago pela GQ3, que é um nível intermediário, que é para o nível intermediário, é equivalente ao mesmo valor do mestrado para nível superior, para você ter uma ideia de como melhorou o reconhecimento do governo em relação aos nossos técnicos, graças a Deus. É uma boa ajuda financeira. Então, muita gente está correndo atrás de cursos online. Mas, para regulamentar os cursos online, o MCTI, então estou falando lá do MCTI, de onde que eu faço parte, tá certo? Não é do DCTA, não sei como é que isso é visto no CTA. São aceitos apenas cursos online. A carga diária máxima de cursos é de 16 horas por dia,
que eu quero dizer? Por exemplo, tem gente que chega com certificado dizendo que fez 1.000 horas em uma semana. E aí você pega lá 1.000, divide por 7, dá, sei lá, 150 horas por dia. Como é que o cara fez 150 horas por dia? São só 24. Tá, então, a soma total de todos os cursos por dia só pode ser no máximo 16 horas, no caso do INPE-MCTI. Bacana. E a última pergunta, até porque os cursos online geralmente são semipresenciais. A última pergunta aqui do Flávio ao pesquisador Mário Baruel é quanto tempo demora para ser analisado e começar a ser pago o GQ após ser dada a entrada com o pedido? No caso do INPE, assim que chega o processo, eles montam o processo. Assim que chega o pedido, eles Exato. montam o processo. Quando existe uma quantidade boa já de processo dentro do INPE, 10, 15 processos, a presidente da comissão chama a comissão se reúne, analisa os processos. E aí os processos ficam em stand-by lá no INPE, esperando a reunião da comissão do MCT, que é quem homologa os processos do INPE. Demora, em média, 2 a 3 meses. A comissão se reúne de 4 a 5 vezes por ano. Só que, respondendo a pergunta dele, a partir de que data é pago o valor? Exato. O valor é pago a partir da data que ele concluiu o curso. Então, se você concluiu o curso hoje e der entrada daqui 2 anos, você vai receber retroativo ao dia que você concluiu o curso. Que maravilha. Ao dia que você recebeu o diploma lá. Da conclusão. Da conclusão do curso. Do curso. Normalmente, Maravilha. o certificado vem dito assim, certifico que concluiu o curso na data tal. A partir daquela data, você tem no dia seguinte. Direito. Mas, a partir de 1º de janeiro de 2013. Tá bacana, para os novos cursos. Eu acredito que foi esclarecedora as respostas aqui do engenheiro. Bom, engenheiro Mário Ferreira Baruel, as suas considerações finais aqui na Rádio Web SINCT. Bom, Paulinho, eu primeiro tenho que agradecer aí a oportunidade de vir aqui esclarecer as dúvidas do pessoal de GQ. Nós temos muita gente de nível intermediário que tem muitas dúvidas. Eu me coloco à disposição para responder qualquer pergunta que tenha aí em relação a GQ. Pode encaminhar um e-mail para imprensa@sindct.org.br, que ela vai chegar para mim. E também me coloco à disposição para conversar pessoalmente, porque às vezes a gente não consegue colocar no papel tudo que a gente acha, tudo que a gente pensa. Olha, chegou uma última pergunta aqui, eu não gostaria que ficasse de fora, é do Diego Ferreira. Ele pergunta para o pesquisador o seguinte: eu gostaria de saber o motivo de não ser aceito mais as horas de matérias isoladas de faculdade. O pesquisador tem ideia disso ou não? Não tem. Não, Paulinho, isso é lá no CTA, mas essa decisão de aceitar as matérias isoladas dentro do INPE foi uma discussão lá no MCT que durou vários dias. Então, não é simples, não é assim, está ali na lei e manda e faz, não é claro. Essa é uma decisão que tem que ser tomada depois de muita análise. E o INPE e o MCT resolveu acatar as matérias isoladas. No caso do INPE. No caso do INPE e do DCTA. No CTA, não. No CTA, pelo que eu sei, ainda não. Por isso que nós temos muitos processos parados dentro do CTA. Bom, o Diego é do IAE. Nesse caso, não é INPE, né? Quer dizer, no INPE é aceito. No INPE é aceito. No CTA ainda não é aceito. O motivo, Diego, eu não sei dizer. É a interpretação do DCTA de que isso não
os cursos Questão incompletos de interpretação. não valem. Questão Poxa de vida. interpretação. Lamento, viu, Diego? Bem, meu caro professor e pesquisador que vai nos deixar por alguns dias, vai para a China, vai montar o satélite. Qual é o nome do satélite? É Cibers. Ou Cibers. 50% de mão de obra brasileira, 50% de mão de obra chinesa. Com a sua presença e com essa música aqui da China, queremos nos despedir do professor Mário Ferreira Baruel. Muito obrigado. Ele que é engenheiro eletrônico do ETE, ou do ETE, que é Engenharia e Tecnologia Espacial. Falou aqui conosco sobre GQ, que é gratificação de qualificação, e esta gratificação que foi criada no ano de 2009 e só foi regulamentada neste ano de 2013. Obrigado a todos vocês pela participação e olha, a homenagem ao professor Mário Baruel, um pedacinho da China. Um abraço a todos vocês e até amanhã. Da Rádio Internacional da China. Hoje é do... Rádio Internacional da China. Vamos lá. Ele tá falando aí? Na programação de hoje, vamos compartilhar. Aí. Quase. Bom, a apresentação foi aqui do Paulo Silva, os trabalhos técnicos do Tiago Santos, a Secretaria de Comunicação e Educação, Vitor Portesani, Departamento de Web Jornalismo da Shirley Marciano e a direção, a presidência, não é, do Ivanil Elisário e a vice-presidência do nosso querido Fernando Moraes. Um abraço a todos vocês e até lá!
Você ouviu pela Web Rádio SINCT Clique Jornal. Clique Jornal.